Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais uma aula sobre o livro do Gênesis. Estamos na 44ª aula, hoje vamos tratar de Gênesis capítulo 45. Mas quero iniciar essa aula, como sempre faço aqui, agradecendo a todos aqueles que pela primeira vez estão chegando e avisando, não deixe de se inscrever, de compartilhar os temas aqui do nosso canal com todos aqueles que vocês puderem, amigos, grupo de catequese, grupo de estudo bíblico. Vamos prestigiar o nosso canal. E quero agradecer também, como sempre faço, todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira anônima, de maneira formal, através da chave Pix, através de doação bancária. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Bom, gente boa, o tema de hoje é Deus Providente. É aquele que conduz a história. Gênesis 45. Então, vai ser o arremate final. Nós vimos toda a história de José. Na última aula tratamos a questão da cura da família. Hoje é o encontro dessa família. Deus que conduz a história para que a família se una, para que a família fique bem. Todo um projeto, ele constitui-se de um propósito de Deus. Esse propósito que no primeiro momento pode não ser compreendido, mas ao final da caminhada todos entram em consonância com o projeto de Deus. Isso é algo muito interessante. Então, é Deus que guia a história. Tudo está consumado, em vossas mãos entrego o meu espírito. Parafraseando o Evangelho, é um momento de revelação, de entrega total. É a terceira vez que José chora, mas dessa vez ele o faz em público. Ele não tem mais medo de se expor. Ele também é curado. Tudo aquilo que ele guardou dentro de si, durante todos esses anos de cativeiro, de escravidão, de perseguição, tudo isso vem à tona, tudo isso aflora. Ele estava morto e agora vive novamente. Aquela frasezinha de Lucas capítulo 15, do pai que diz ao filho mais velho: esse teu irmão estava morto, agora vive, devemos festejar. Vai ser encontrado, aquele que estava morto vai ser visto ressuscitado. Desta vez, o túmulo está aberto, está escancarado, e isso é feito através de um grito de lágrimas. Gênesis 45, 1 e 2. Então José, já não podendo se conter diante de todos os assistentes, exclamou: fazei sair todo mundo. Desse modo, ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo 2. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó ouviram. Perde a compostura, a serenidade e a autoridade com que estava revestido. Agora, ele só deixa a sua humanidade, ele só deixa a sua fraternidade falar. Gênesis 45, 13 e 4. Ele disse aos irmãos: eu sou José. Meu pai vive ainda. Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrarem com ele. Aproximai-vos, disse ele. E eles aproximaram-se e disse: eu sou José, vossos irmãos, que vendestes para o Egito. Não há mais divisão, há proximidade. Eles se aproximam e lhe disseram: eu sou José, vossos irmãos, que vendestes ao Egito. Por isso, pode ser uma revelação de angústia para os irmãos. Os irmãos se sentem angustiados com aquilo, porque eles têm diante de si um homem muito poderoso que eles venderam por ciúme, por ódio, e eles temem que ele queira se vingar. E ainda pior, ter descoberto que é ele, porque estão errados sobre ele. Eles sabem que são culpados e ele estaria certo se quisesse puni-los. Assim, essa revelação os deixa verdadeiramente transtornados, paralisados. Eles não estão de maneira nenhuma animados com a boa nova, mas aterrorizados. Eles precisam de algo mais. Eles precisam, para que aquele momento se desenvolva, eles precisam de algo mais. Eles estão travados, eles estão aterrorizados. E aí o discurso de José ele vai mudar rapidamente. Primeiro ele diz: eu sou José, seu irmão, que venderam. E depois ele explica: mas agora não vos entristeçais. Gênesis 45, 5, 8. Nem tenhais remorsos de ter desvendido
para conduzir aqui. Para vos conservar a vida de Deus, eu envio diante de vós. Porque eis que já sois donos 2 anos que a fome assola essa terra. E haverá mais 5 ainda, até a semeadura e que não vai haver colheita. Deus me enviou diante de vós para que subsista o resto de vossa raça na terra, para vos conservar a vida de uma grande libertação. Não sois vós, pois que me haveis mandado para aqui, mas o próprio Deus. Ele tornou-me o pai do faraó, chefe de toda a terra, da casa do governador do Egito. Então, nós vemos aqui que José faz uma releitura da sua história. Ele entende de fato o que aconteceu com ele. E aqui encontramos aquela cúpula teológica da história. Deus guia a história. Deus guia a história e está sempre à frente. Está desde o princípio, desde o ciclo da grande mensagem. E aí ele conduz todos os ouvintes para esse momento. A história está nas mãos de Deus. Os homens e as mulheres, na sua liberdade e no seu pecado, constroem a história de Deus. E aí, ter vendido José como escravo foi uma culpa para os irmãos. Sim, foi. Foi um mal. Mas agora é Deus que transforma toda essa história. Enviou diante deles. Os irmãos podem dizer, não é verdade, nós somos os que te vendemos. Mas as coisas, elas vão se reconciliando, né? O pecado dos irmãos continua a ser pecado. Não são marionetes na mão de Deus. Seres insignificantes com que Deus brinca como se estivesse programando alguma coisa. São livres, são responsáveis por suas escolhas. Mas mesmo nas escolhas, e é isso que o autor bíblico quer, mesmo nas nossas escolhas erradas, né, Deus sempre tenderá para uma solução benéfica. Pois dessa história tão dolorosa, tão negativa, no final acabou por ser saudável, salvífica, graças a essa providência de Deus. Então, mesmo que não compreendido a história de cada um, se somos fiéis ao nosso propósito, somos fiéis ao propósito de Deus, Deus trabalha para o bem de todos. Sim, eles venderam José. O escravo nunca afastou do seu propósito. Aquele que foi vendido, ele nunca se esqueceu de que ele estava à frente de sua casa, que seus irmãos se colocariam inclinando-se diante dele. Mas em nenhum momento ele deixou que o que os irmãos fizessem arruinasse o que ele sentia pelos irmãos. E aqui estamos no centro de uma revelação cristológica. Aqui, mais do que em qualquer outro detalhe, José passa a ser um tipos cristológico, a imagem de Cristo. O mal, o pecado autêntico cometido pelos homens contra Jesus torna-se obra de salvação. A crucificação, a cruz, o julgamento, tudo aquilo corrobora para quê? Para que ele pudesse entregar-se totalmente. Nada lhes neguei, nada guardei para mim, entreguei-me totalmente. Assim como José, Deus enviou diante dos irmãos para mantê-los vivos. Mesmo que os irmãos fizeram mal àquele irmão, ele está lá para fazer o bem a eles. Os judeus condenaram Jesus à morte, fizeram mal. Mas por esse caminho Jesus salva os judeus, salva toda a humanidade. Ele é enviado por Deus para dar vida aos irmãos que o tentaram dar-lhe a morte. E o mistério pascal da morte e da ressurreição é exatamente isso. É o fundamento da fraternidade. É um dom de Deus. É a criação da nova relação de fraternidade. Não mais distantes, mas separados. Não mais vários povos, mas um só povo em Cristo. É a mesma história de Esaú e Jacó. Cada um fez a sua caminhada, até os dois se encontraram e se abraçarem. Tem sido escrito muitas coisas sobre a reconciliação religiosa, mas, de certa maneira, esse momento de choro, de lamento, ele também é a eclosão de um tempo novo. O autêntico choro da dor pessoal sofrida e oferecida ali acende a centelha da reconciliação. Eu esqueci tudo que eu passei por vocês, porque eu amo cada um de vocês. O encontro com José e os irmãos é um novo nascimento, é o início de uma nova família, é a imagem pascal da reconciliação e da fraternidade humana. Existe um texto muito interessante, num texto litúrgico chamado Missal de Bóbio,
da tradição irlandesa, que eles eles investem muito tempo da liturgia para fazer exatamente um contraponto entre José e Cristo, entre José e Jesus. Eu copiei, está aí no texto de apoio, exatamente esse texto para que vocês possam ler. É um texto que geralmente é usado nos domingos da quaresma, na liturgia da tradição irlandesa, né? O texto, ele é simples, né? Mas ele vai fazendo contrapontos. José, Jesus. José, Jesus. Então, é muito interessante. Eu gostaria que os senhores aproveitassem esse texto, né? E lessem ele. Não dá uma página, né? É pequeno, mas está contido aí. Como podem perceber, esse texto antigo apresenta de uma forma esquemática, ou seja, o texto do livro do Gênesis, ele apresenta de uma maneira esquemática toda a caminhada para que José se torne o provedor, aquele que alimenta o povo, aquele que transforma a vida. Existe um outro autor, hoje eu estou citando muitos autores, o Paul Thomas Mann, que foi um escritor, um romancista alemão, recebeu também o prêmio Nobel. Ele escreveu uma obra, mais ou menos umas 2.000 páginas, José e seus irmãos, o jovem José, José do Egito, José o provedor. Essa obra vai mostrar que José é aquele que foi enviado à frente para preparar o caminho. E é muito bonito porque o autor ele vai fazer uma correlação com a Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia torna-se o pão da irmandade, tanto que nós chamamos ela de comunhão. O pão da fraternidade. É o sinal concreto da intervenção divina na nossa história que cria-nos, recria-nos e salva-nos como irmãos de Cristo, né? Então, Deus guiou a história e conduz ao cumprimento. E é por isso que José diz aos irmãos, versículo 9 do capítulo 45, apressai-vos em voltar para junto do meu pai, diz ele, eis o que diz teu filho José. Deus elevou-me no cargo de chefe de todo o Egito. Vem para junto de mim, vem sem demora. Não é o faraó que elevou ele, Deus o elevou como chefe do Egito. Então, venham até mim sem demora. Gênesis 45, 10. Habitarás na terra de Gesem, bem perto de mim, de meus filhos, de teus netos, tuas ovelhas, teus bois e tudo que te pertence. Ele não manda que eles voltem e fiquem. Ele quer trazê-los. Ele quer unir a família. Ele pede que chamem Jacó para o Egito. Gênesis 45, 11 e 14. Eu te sustentarei, pois haverá 5 anos de fome, e não cairás na miséria, nem tu, nem tua família, nem nada que te pertence. Vereis com vossos olhos o meu irmão Benjamim. Então ele jogou-se o pescoço do irmão e pôs-se a chorar. Benjamim chorou sobre os seus ombros. É outra cena muito bonita. São 2 irmãos de sangue que nunca se viram, que nunca se conheceram, que não se conhecem como homens. José tinha visto ele recém-nascido, mas ele não teve a experiência de viver a história do irmão. Gênesis 45. Beijou em seguida todos os irmãos, enquanto os abraçava. Depois os irmãos conversaram com ele. Observe a insistência no narrador com choro. José chora. José chora porque ama. Ama porque ele suportou tudo aquilo por amor a eles. Ele é o vencedor. Então a fraternidade, ela venceu. É obra de Deus que eles se unam. Esse é, digamos assim, a prova dos 9 se a nossa vida é feliz. Se nós podemos chegar ao final dela e manter a fraternidade. Nunca foi dito até então que ele chorou. Ele não chorou quando foi preso, não chorou quando foi vendido, não chorou quando foi escravizado, não chorou quando perdeu tudo que tinha conquistado, perdeu de novo, Não. Ele não chorou quando foi esquecido pelos que ele ajudou, não. Mas ele chora agora. Ele chora agora porque no papel de Deus, José chora. Na possibilidade de encontrar os seus irmãos e abraçar de novo, é que ele chora. É um grito de desabafo, de emoção de um coração que está apertado porque esse Haramim, essa misericórdia, aquele amor visceral de Deus que sobe das entranhas. Nesse momento é o momento em que se funde a fraternidade, porque aí os irmãos começam a conversar com ele.
Ele começou lembrando os irmãos e mostrando o que ele estava falando. Era um discurso frio, mas agora não é. Agora eles falam com ele. A fonte de transformação, isso foi a maneira com que Judá se portou diante dele. Judá estava disposto a se sacrificar pelo irmão, como ele esteve disposto todo esse tempo a se sacrificar por eles. É aquilo que na teologia nós chamamos de sacrifício vicário. É a oferta de si mesmo no lugar dos irmãos. É uma família que se recompôs, é uma família que se reestruturou. É o sentido da paixão de Cristo, que é garantida à tribo de Judá, que trouxe Jesus, do qual nasceu da tribo de Judá. Ele toma sobre si a responsabilidade dos irmãos. É ele que oferece no lugar dos irmãos, e é por isso que ele é acolhido. Então, nós temos o desenrolar dessa história. Bom, aquela hora, o boato já tinha se espalhado pela casa do faraó. A notícia, no versículo 16, a notícia da chegada dos irmãos de José espalhou-se na casa do faraó e foi bem acolhida pelo faraó e por todo o povo. Assim, concederam ao grão-vizir acolher triunfantemente a sua família. Dão grandes presentes para dar ao seu pai carroças, para transformar tudo que era necessário, tudo que pertencia para organizar uma viagem de volta, para trazer de volta para junto dos seus irmãos. José recomenda-lhe que desçam todos, trazei as vossas tendas, todos os rebanhos, vós se assentareis aqui, vão morar junto com ele. Gênesis 45, 17 e 20. Ele disse a José: dize a teus irmãos, eis que eis fazer, carregar vossos animais e voltar para a terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde para junto de mim. Daremos a vós o que é de melhor no Egito, e vos alimentarei com a gordura da terra. Encarrego de dizer, eis que ides fazer. Tomai carros do Egito para vossos filhos e vossas mulheres. Trazei meu pai e vinde. É um retorno feliz. É como canta o Salmo 126. Quem semeia entre lágrimas ceifará com alegria. Gênesis 45, 21. Assim fizeram os filhos de Israel, seguindo a ordem do faraó. A essa altura, os irmãos superam o problema do ciúme, né? Porque o texto, no versículo 22, diz que para Benjamim foram dados 300 moedas de prata e muitas roupas. Então, eles não se sentem mais enciumados. Cada um está bem com aquilo que é seu, cada um está bem com aquilo que foi dado. Eles encontraram essa maturidade, este equilíbrio. A última recomendação de José é muito interessante. Versículo 24 do capítulo 45. E despedindo os irmãos que partiam, disse-lhes: não vos deixeis abalar pelo caminho. Em outras palavras, não briguem durante a viagem. Eles mudam, mas no caminho a jornada é longa. E a jornada pode causar brigas. A volta pode fazer com que percam tudo. Por isso que essa última recomendação de José é muito importante. E partiram do Egito, chegando junto a Jacó, seu pai. Anunciaram a boa nova. José vive ainda. E é o mesmo que governa todo o Egito. O coração de Jacó permaneceu frio, porque não acreditava. Imagina uma pessoa que perdeu o filho, que já escutou desses irmãos tantas histórias, tantas mentiras. Ele precisa tocar, ele precisa ver. Imagine o entusiasmo com que eles deram notícia, receber um balde de água fria, porque o pai não se deixa empolgar facilmente. Ele já está acostumado com sofrimentos e precisa ouvir os detalhes, ver aquela caravana para se convencer. E aí no versículo 28 vem aquele grito: basta! José, meu filho, vive ainda. Irei vê-lo antes de morrer. Mas enfim, diante de todos os fatos, ele está convencido. Basta! José, meu filho, ainda vive. Eu irei ver. É como que aquele velho pai entende tudo o que aconteceu. É muito bonito esse texto porque é uma grande caminhada de fé. É uma grande caminhada de fé e que se parece com tantas caminhadas de fraternidades rompidas que nós temos. Nós vivemos num tempo onde temos guerras, temos sofrimentos pelo mundo afora. E muitas vezes eles não são superados, não são
vencidos, exatamente porque a fonte de reestruturação da história se encontra nos corações dos irmãos. Temos por esses dias aí terremotos, temos guerras, e a solução se encontra sempre no mesmo lugar. Esse lugar que o texto do livro do Gênesis, do capítulo 37 em diante vai falar, no coração dos homens. É no coração dos homens que se encontra toda a graça e toda a bênção que pode reverter todos os problemas e reestruturar toda a história. Mas é necessário que eles façam a sua caminhada, que eles não abandonem o propósito que lhes foi dado. José não abandonou deles, Jacó não abandonou deles. Então esses grandes homens, eles ensinam, e esta é a ferramenta do autor bíblico, esta retomada da caminhada. Desde o início do livro do Gênesis, onde os primeiros pais traem, um joga no outro a responsabilidade, depois passando por Abraão, que tenta, embora com um homem de muita fé, mas tenta interferir no projeto de Deus. Os irmãos Esaú e Jacó, toda essa caminhada de fé, ela sempre vem matizada por essas fraquezas do homem. Mas quando cada homem amadurece no seu conhecimento e entende que é Deus que está conduzindo a história, então é neste momento que a história se revela uma bênção. É nesse momento que a história se revela transformadora. E não importa por onde eles passaram, não importa quantas lágrimas derramaram para semear. O importante é que juntos eles estão colhendo graça, estão colhendo bênção. No próximo texto, nós vamos mostrar como essa mudança se dá. Como é que essa mudança se insere na vida destes homens, que agora saem da terra da fome e passam para a terra da abundância. Por quê? Porque em nenhum momento Deus os abandonou. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.